irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: no mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos nesse tempo chamado Quaresma, que quer nos conduzir para um momento maior da nossa fé, que é a celebração do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo esse tempo da Quaresma, nós somos convidados, também pela liturgia, a fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, a nossa fé, as nossas escolhas, a nossa relação com Deus e com o próximo, com a gente mesmo também, para constatar o que nos aproxima de Deus, o que mostra para nós que cremos no nome do Senhor e assim estamos buscando a nossa salvação, como também constatar o que ainda não me coloca nessa crença no Senhor. Jesus diz no Evangelho: quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Não porque Deus condena, mas porque sim a pessoa fez a sua escolha de não acreditar em Jesus, negar a sua salvação. Mas a liturgia de hoje, com essa constatação e provocação para nós de crermos no nome do Senhor Jesus, ela mostra situações que Deus agiu em favor do seu povo, para o bem do seu povo, porém o povo não correspondeu à expectativa de Deus. E aí uma pergunta que a gente pode fazer diante dessa liturgia, olhando para as leituras, a primeira leitura do segundo livro das Crônicas, a segunda leitura da carta aos Efésios, o Evangelho de João, uma pergunta que a gente poderia fazer: o que mais Deus poderia fazer para convencer o nosso coração à nossa conversão? O que mais Deus poderia fazer? Assim, de antemão, poderíamos dizer:
Deus não precisa fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. E aqui está a grande verdade: Ele não precisa fazer mais nada. Mas será que o ser humano está convencido dessa verdade? De que Deus já fez tudo para a nossa salvação? Cabe a nós decisão. Na primeira leitura já começamos a perceber que o tudo de Deus às vezes parece insuficiente para o ser humano, e não temos consciência desse tudo, não conseguimos abarcar esse tudo, porque o tudo de Deus supera a nossa realidade humana. Mas no imaginário humano, o tudo de Deus nem sempre é suficiente. Tamanha a ignorância do ser humano, que o ser humano diante de Deus não é nada. O tudo de Deus é totalmente incompreensível para a nossa realidade humana. Mas a resposta do ser humano diante desse tudo que Deus faz tem fidelidade, alianças com nações pagãs, onde o povo de Israel colocava a sua confiança mais nesses povos pagãos do que em Deus. Deixar Deus de lado. A primeira leitura do segundo livro das Crônicas, ela vai relatando para nós a condição do exílio, o que proporcionou o exílio de Israel na Babilônia. Sabemos que essa foi uma das experiências mais traumáticas desse povo, porque do dia para a noite, muitos foram mortos à espada pela força do exército dos caldeus, dos babilônios. Os que sobreviveram, os que não foram mortos, foram levados para a Babilônia para serem escravizados pelo rei Nabucodonosor. Quem foi deixado na terra eram os pobres, os idosos, os doentes, foram deixados lá para morrer às mínguas. E de repente, esse povo, que numa hora podia viver todos os seus costumes, está escravizado, perde a sua liberdade. Mas isso foi um castigo de Deus? Quando muitos falavam, Deus nos castigou por isso. Isso foi um castigo de Deus? Não, foi consequência das escolhas, das ações, porque na vida tudo tem consequência. Sabemos que tudo tem consequência na vida. Tem consequências boas e consequências não muito boas. A Quaresma, que nos provoca uma reflexão interior, é para vermos se estamos buscando as consequências, fazendo coisas para termos consequências boas na nossa vida. Sabemos que temos erros, falhas, porque somos humanos. Mas por sermos humanos, cabe a nós tirarmos lições para a nossa vida daquilo que nós vivemos. Porque a vida é uma escola que nos ensina a viver. E vamos acumulando uma bagagem chamada experiência de vida, que nessa bagagem vai ter muita coisa que pode nos salvar, mas vai ter muita coisa que pode nos condenar. Mas o que deve ser preponderante nessa bagagem é a nossa fé, a nossa relação com o nosso Deus. Porque, como diz a segunda leitura, Deus é rico em misericórdia e não desiste do seu povo, não castiga. Deus não castiga, Ele deixa o povo ter as consequências das escolhas que estão fazendo. E quando o povo tem consciência das escolhas, fala assim, Deus, nos socorra, nos liberte, me ajuda, Deus. E Deus, quando poderia falar, você é livre, viva a sua vida, as consequências das suas escolhas, Ele é rico em misericórdia. Misericórdia não é feito divino, é um grande atributo eficaz na nossa vida, que transforma a nossa vida. E a misericórdia de Deus, ela se expressou
para o mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que foi a última, a grande, a maior, a mais excelsa tentativa de Deus de recuperar o ser humano que se perde no pecado. Jesus Cristo é a última cartada de Deus para isso. Por isso, Deus não precisa fazer mais nada para nos salvar. Ele já fez tudo. E o tudo implica Ele ultrapassar os limites do seu amor e, numa atitude corajosa, dar o seu Filho para vir assumir a nossa humanidade, carregar a cruz, morrer por nós, nos dando a vida nova. Que pai, que mãe faria isso que Deus fez? De dizer para um filho: olha, filho, o povo tal está passando por uma situação de conflitos, de calamidades, de grande revolta, então você vai lá para viver com aquele povo, ser um sinal de contradição naquele povo, para eles te odiarem e te matarem na cruz. Mas fica tranquilo, que no terceiro dia você vai ressuscitar, mas você vai sofrer. Que pai e mãe faria isso? Falando de experiência própria, a minha não faria. Porque pai e mãe têm um instinto de proteção dos filhos, não quer que nada de mal aconteça. Tanto é que o pai e mãe conhecem tão bem o filho, que sabe se ele está bem ou não, só no jeito que levanta da cama, só no jeito que fala bom dia, só no escutar os passos, já sabe se está bem ou não, e fica aflito, fica preocupado, querendo fazer alguma coisa para mudar aquela situação. É um instinto de proteção. Deus ultrapassou esse instinto, que é claro que também ele não queria isso para seu filho. Se ele encontrasse um povo que vivesse a justiça do reino dos céus, mas esse povo se distanciou dessa justiça, deixou de escutar a voz de Deus, os seus enviados, os profetas, passou a manipular a lei, passou a fazer coisas que não eram do agrado de Deus. Então Deus dá essa cartada final: vou mandar meu Filho Jesus Cristo, expressão máxima da minha misericórdia, que vai viver com esse povo, vai ensinar esse povo, vai chamar a atenção desse povo para a conversão. E assim Jesus fez. E no diálogo com Nicodemos representa todos nós, que temos o desejo de salvação, mas por sermos humanos, às vezes nos afastamos desse caminho pelo pecado. Porque Nicodemos era o chefe dos fariseus, era um notável em Israel. Então ele conhecia as tradições de Israel, mas ele percebeu que faltava algo na sua vida, e encontrou em Jesus. Nos diálogos dele com Jesus, ele se sentia preenchido, orientado pela verdade que liberta, mas ainda não teve a coragem suficiente de dar o passo qualitativo de crer em Jesus. Esse passo Nicodemos vai dar quando, na morte de Jesus, ele pede, junto com José de Arimateia e mais algumas pessoas, pede para enterrar o corpo de Jesus. Ali Nicodemos despertou toda a sua fé, passou a crer no Senhor, abandonou as suas tradições, as suas falsas seguranças para crer no Senhor. E ali ele encontra a salvação. E Jesus diz: quem crer. Critério para a salvação ou perdição é crer ou não crer. Mas o que significa crer? Não é apenas a gente proferir as palavras da profissão de fé na liturgia, que
que são palavras belíssimas que nos trazem consciência que Deus nós acreditamos, mas sim viver, assimilar a vida de Jesus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, quem crê purifica o seu coração de toda a força do mal. E força do mal aqui podemos dizer os desejos de vingança, os maus sentimentos como ira, revolta, as mágoas, coisas que nos matam interiormente. Melhorar, assimilar a vida de Jesus em nossa vida, melhorar a nossa relação com o nosso próximo, nos sentirmos responsáveis pelo mundo que vivemos e estarmos sempre conectados com o nosso Deus, para que dele tenhamos a inspiração para a nossa vida. Isso significa crer, é viver. Crer é assimilar a vida de Jesus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Uma comparação bem simples: a gente celebra a nossa fé, e aqui fica o nosso ser cristão. Mas o verdadeiro crer significa, ao acabar a missa com a bênção final, eu sair da igreja, atravessar a rua e do outro lado da rua eu continuar sendo um autêntico cristão, com a disposição de viver aquilo que aqui eu celebrei. Porque senão eu esvazio o Cristo. Não creio, apenas acredito. Acreditar, a gente acredita em tanta coisa, mas o que a gente crê? No Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim tenhamos a salvação, a vida em plenitude, o amor de Deus em nós. Por isso aparece esse momento oportuno para nós refletirmos sobre em quem nós colocamos a nossa fé. Se estamos nos aproximando cada vez mais do nosso Deus, ou se a nossa fé ainda nos distancia desse Deus, e para isso é preciso a conversão. Crer no Senhor Jesus, a luz do mundo. Creio em Deus, Pai,